A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Mais uma vez estamos aqui, irmãos, abordando um vídeo polêmico, um vídeo forte. Ontem nós colocamos um vídeo de uma irmã que teve uma revelação terrível. E hoje, irmãos, um relato de um servo de Deus, o qual ali de 2019, antes da pandemia, nós se conhecemos aqui no canal e desde aquela época, irmãos, o servo de Deus manda a mensagem, áudios, revelações. Irmãos, foi na época em que a nossa irmã Lavínia também conheci ele, ele me conheceu através da nossa irmã Lavínia, que mandou a primeira revelação aqui para o canal, irmãos, referente ao fechamento das igrejas, o qual esse irmão também, na época, pediu meu contato e falou: irmão Paulo, eu tenho uma outra revelação aqui, e nós conversávamos, irmãos. Este relato que ele vai dar aqui no canal, preste bem atenção como se casa as informações, e é um relato muito forte, irmãos. O servo de Deus na época comentou também, né, e que não iria voltar ao que era antes, né? Porque muitos saíram da igreja, não retornaram, né, irmãos? E, irmãos, e agora nós estamos assim, gradativamente voltando, né? Mas mesmo assim, irmãos, a diferença de antes é bem maior, né, irmãos? Dos irmãos que uns saíram, outros ficaram fracos, já estavam fracos. Mas o que nós vamos abordar aqui hoje, irmãos, é uma matemática que o servo de Deus fez. E esta matemática ele nos contou lá em 2019, o qual daria 7 anos, né? Daria 7 anos para a grande tribulação, o qual se passou 3 anos e meio, e o que falta aí são mais 3 anos e meio, o qual vai dar ali no ano de 2026. O qual, irmãos, é notório que nós estamos vendo vários rumores de guerra, né, irmãos? Guerras que ainda não se findaram, né? E rumores de países aí que pode até então, irmãos, interceder pelo outro país e aí então desencadear, né? Pedimos a Deus em que não venha essa terceira G, né? Tomara que não venha, irmãos, porque é terrível, irmãos. Terrível mesmo. Mas como nós sabemos, está escrito, tá ali mesmo em Apocalipse, que quando haver rumores de guerras, né, irmãos, que já está tendo, onde também nós estamos vendo, irmãos, a natureza dando recado, várias pessoas até aí, então, né, sendo ceifado, irmãos, por tragédias. Irmãos, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E esse servo de Deus, ele até que abordou uma parte que nós vamos colocar aqui, irmãos, na época. E eu deixei para colocar o áudio dele, irmãos, após o da primeira irmã que mandou ali a revelação que Deus mostrou para ela. Isso, então, coincidiu com o áudio do nosso irmão Geraldo, irmãos. Coincidiu. Também teve a irmã Lavínia, ela teve uma pequena revelação, irmãos, que ali alguém mandava ela ler uma parte na Bíblia, né? Se eu não me engano é Isaías 26, em que Deus também fala ali sobre o homem na terra, né? Os desobedientes. E a serva de Deus mandou até um áudio, eu vou colocar aqui também junto, para que ele mandar de ver que está tudo se casando, irmãos. Olha, ontem foi uma revelação de uma irmã que não é do Brasil. Hoje já é um áudio da irmã Lavínia junto com o nosso irmão Geraldo. Preste bem atenção nesse áudio, irmãos. Estou junto com vocês aqui ouvindo e tire suas próprias conclusões no final. Tá bom? Vamos ouvir? Irmão Paulo, eu vou contar para o irmão uma revelação que Deus me deu. Assim, eu sonhei que eu estava num recinto e parecia que tinha umas pessoas, poucas.
mas eu não sabia quem era. E vi uma irmã na fé, por nome de Jô. Aí eu vi ela, perguntei, irmã Jô, o que a irmã está lendo na Bíblia? Ela falou assim, Isaías 26. Aí ela falou assim, lê aí também, irmã, na sua? Falei, tá. Aí parece que eu comecei a procurar na Bíblia, mas eu não vi a Bíblia na minha mão. Eu procurava. Aí eu peguei e falei para ela, ô irmã, vem aqui me ajudar a procurar, eu não estou conseguindo achar, procura para mim. Ela falou, tá, aí veio. Na hora que ela veio, eu já passei para outra coisa. Assim, eu ouvi uma voz cantando assim. 2026, 2026. Aí eu acordei. Aí depois fiquei meditando nisso, sabe, irmão? Orei a Deus. Fiquei meditando nesse Isaías 26, do qual eu já li, o irmão já mandou áudio para o irmão meditar, para o irmão ver que tem tudo a ver, sabe? Mais uma vez Deus me mostrou 2026, irmão. E esse hino aí, que a voz cantou para mim, é aquele hino 350 do Inário 5. A jornada farei com Jesus, meu Senhor. Então, eu creio que é para nós ficar firme, né? A gente caminhar a jornada junto com Cristo, né? A gente fazer nossa jornada aqui, que Ele deu para a gente fazer, né? Então é um alerta para nós, né, irmão? Foi uma revelação curtinha, mas tem tudo a ver, né? É muito forte, né, irmão? Porque tá batendo tudo, o hino, né? O Isaías 26, né? Bate tudo. Você vê, Isaías 26, até o 26 apareceu nesse profeta, né? Então, irmão, é uma coisa muito forte. As pessoas pensam que é uma coincidência, não é, né? Tá na Bíblia? Tá escrito, mas Deus se compraz, né, mostrar para tá dando um despertamento na gente, né, um alerta, né? Porque às vezes a gente lê tão pouco a Bíblia, às vezes nem lê, né? Que a gente precisa ser despertada por Deus mesmo, mesmo sendo por revelação, né? Então nós vamos ficar muito firme, né, irmão? Porque o fim dos tempos está aí. Tem muita gente dormindo. Tem muita gente dentro das igrejas que, infelizmente, vai só para esquentar banco. Infelizmente. Vai subir somente os fiéis mesmo, porque o Senhor fala que dentro desse povo Ele vai escolher um povo zeloso, especial, de boas obras, né? Então, nem todos que estão ali, Senhor, Senhor, vai subir não, né? Então, é isso que eu queria contar para o irmão, tá bom? Deus que abençoe. Irmão Paulo, a paz de Deus. A paz de Deus para toda a querida Irmandade. Que Deus abençoe a todos. Irmão Paulo, aqui é o Geraldo que está falando, tudo bem? Irmão, eu tenho um assunto um pouco complicado para falar com o irmão, porque hoje de manhã, aqui sentado na comunhão às 4 horas da manhã, me veio na mente conversar sobre esse assunto. É um assunto muito sério, muito grave, e um assunto que todos, cada um fala de uma forma. Mas nós vamos tentar aqui conversar o que a gente tem de confirmações e tudo mais. Irmão Paulo, no ano de 2019, a irmã Lavínia teve uma revelação para 2026 que nós já conhecemos. Quando surgiu essa conversa lá em 2019, eu liguei para a irmã Lavínia, a gente se falou e veio a comunhão, contamos, deu 7 anos, e começou no dia 3 de março, dia da revelação. Deu 7 anos, com 3 anos e meio de boatos de guerra, enfim, vários problemas. E deu 3 anos e meio em agosto de 2023. Em 2023, cumpriu os 3 anos e meio, começando a guerra no meio do povo de Deus. Porque as revelações, irmãos, ela parte no meio do povo de Deus.
E mais 3 anos e meio, que seria o quê? Seria o começo das dores, né? Começo das dores. E, enfim, a gente sabe também a revelação, a guerra, o aparecimento daquele que iria proclamar a paz. E todos pensam, irmão, vamos esclarecer abertamente. Todos pensam que vai vir alguém dizendo que é Jesus Cristo, dizendo que é Filho de Deus. Não é isso não, irmão. É que ele vai construir uma paz e o povo vai idolatrar, irmão. Vai colocar como se fosse um Deus. E o povo judeu, principalmente, eles esperam o Messias, né, irmão? Eles esperam o Messias. Mas nós estamos vivendo, irmão, uns 3 anos e meio, que já é a segunda parte dos 7 anos. Só que o que eu tenho visto, irmão, principalmente nos meios de comunicação, tipo internet, eu tenho visto que a partir dessas conversas, dessa guerra, começou todo mundo a falar de 2023 a 2030, que são os 7 anos. Aí eu pergunto para esse pessoal que está falando de 2023, 2030, onde é que estão os sinais? Onde é que está a procedência desse 2023? Nós temos a procedência, que é a revelação e o cumprimento da palavra. A irmã Lavínia, no mesmo sonho, sonhou com a igreja fechada em 2019 e apareceu dezembro embaixo da igreja. Dezembro começou o vírus na China. Então nós temos comprovantes do que aconteceu. Por isso, baseado naquilo que ficou na Bíblia, dos 7 anos, a revelação foi baseado nos 7 anos que está escrito na Bíblia. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio na revelação daquele que vai aparecer. Tá certo? Agora nós estamos vendo aí na internet tudo, em todo quanto é lugar, pastores e tudo mais, dizendo que 2023, 2030. Onde é que está escrito isso? Onde é que está a revelação? Onde é que está a comprovação disso daí? Não tem nada. Cada um está falando uma coisa. Aí alguém me perguntou, e o terceiro templo? Agora vem a polêmica, porque todo mundo está dizendo a respeito do terceiro templo. Primeiro, foi feito o primeiro templo por Salomão. O segundo templo, irmão, não foi construído. O segundo templo foi reformado por Neemias. E quando Jesus estava na terra, ele falou que derrubaria pedra sobre pedra e que construiria, em 3 dias, construiria o templo. E ninguém entendeu que aquilo que ele disse foi os 3 dias entre a morte e ressuscitar. Construir um templo que a glória seria maior. Então o segundo templo, irmão, porque não existia o segundo ainda. É isso que eu quero dizer. Todo mundo esperando, inclusive os judeus, e não é isso. O primeiro templo só foi reformado e depois derrubado de novo. E Jesus falou, o segundo templo, a glória será maior. É ele, é próprio Jesus. Aí em Ezequiel 40, irmão, está dizendo do terceiro templo. Mas acontece, irmão, que naquela época, há 2.500 anos atrás, na época de Ezequiel, como que ele ia explicar esse terceiro templo ou segundo templo, irmão? Como? Ele não tinha como explicar. Tá certo? Por quê? Ele jamais podia imaginar que esse segundo templo, e dizem como terceiro, seria Jesus Cristo. Ele jamais poderia imaginar de como explicar, como transmitir que viria a graça.
que iria cumprir o Velho Testamento, iria começar a graça, irmão, que nós vivemos hoje. Aí começam a questionar, não que Ezequiel errou, não é isso. Mas está aí a explicação, irmão. Para entender um pouquinho mais, em Daniel 10, salva a memória, Daniel na profecia dizia que tinha uma visão de 2 chifres subindo e um pássaro quebrando a ponta do chifre. Essa profecia se cumpriu nos Estados Unidos. Os 2 prédios, as torres gêmeas e o avião. Agora eu pergunto, há 3.000 anos atrás, como que Daniel, na qualidade de humano, iria conseguir explicar, ia falar o quê? Falar que ia ser construído 2 prédios e que um avião ia entrar no meio? Então foi a maneira da revelação há 3.000 anos atrás. Assim aconteceu com Ezequiel também. Tá certo? E todos estão dizendo. Agora, comprovadamente, irmão, foi-se contado a partir de 3 de março de 2019, 7 anos. Bateu. 3 anos e meio terminaria uma fase. Aconteceu. A igreja fechada, fechou. Tudo isso aconteceu, irmão. Tudo isso tem provas. Está baseado nos 7 anos da Bíblia. Então nós estamos vivendo, irmãos, os 3 últimos anos dos começos das dores. A guerra está aí. Está crescendo. Daqui a pouco aparece o pacificador. E esse vai ser endeusado, irmão. Então, de uma vez por todas, irmão, isso daí, e não tem teólogo, irmão. Não tem aquele que lê a Bíblia ou aquele que fala que consegue explicar tudo isso. Porque é tudo teologia. E está escrito, irmão, está escrito que a letra mata e o espírito vivifica. E é o que está acontecendo. Tá certo? Tudo está acontecendo depois de 2023. De 2023 para 2030, e é isso e é aquilo, e ninguém sabe nada, irmão. Tá certo? Então eu quis passar isso para o irmão, porque nós temos prova de tudo isso que nós estamos falando. Então, irmão, seria o correto, irmão, como está tudo comprovado, irmão, a coisa está no finalzinho, irmão. Segundo a revelação, segundo a profecia da Bíblia, dos 7 anos. E você, como você sabe que é o final? Agora não é o final, tá bom. O que está escrito lá? Quando os sinais vierem, vocês saberão que é chegado o tempo. Os sinais estão aí, irmão. Os judeus, por exemplo, irmão, eles estão esperando o Messias. Os judeus estão correndo atrás de construir o 3º templo. Mas é para o povo deles. Entendeu? É para o povo deles. Eles estão esperando até hoje. Tá certo? Então eu queria esclarecer isso. E isso foi o que eu senti no coração de passar para os irmãos. É chegado o tempo. Tá certo? Lá em 2019, 2018, eu estava conversando com o irmão e eu falei para o irmão, eu falei essas palavras, falei, irmão, o povo está esfriando. Agora veio essa pandemia, a igreja está fechada. Todo mundo, inclusive os anciãos, está dizendo
todo mundo vai voltar. E eu falei pro irmão, irmão, se tá vazia antes da pandemia, depois da pandemia vai ficar muito mais vazia, irmão. Porque o povo vai esfriar. Olha aí a prova. Você vai na igreja hoje, encontra lugar em todos os bancos, irmão. Você escolhe lugar. Inclusive, irmão, muitos músicos. Já ouvi falar muito de músicos vendendo instrumento, irmão. Isso era uma coisa rara. E tudo está acontecendo, irmão. Tá certo? Qualquer lugar que você vai hoje, você escolhe lugar. Sem falar, né, irmão? Sem falar na reunião da mocidade, né, irmão? Sem falar na reunião da mocidade. E eu sinto no coração também de passar, irmão. Não estão olhando, irmão? Olha a juventude aí, irmão. O que a bebida está fazendo, irmão. A juventude está bebendo demais, irmão. Demais, da conta. O que é tudo isso, irmão? O que é tudo isso? Não é tribulação, irmão? Não é prova, não é luta, não é guerra? É que todo mundo tem uma desculpa, sabe? E na obra de Deus, as coisas de Deus não tem desculpa, irmão. É sim, sim, não, não. Eu agradeço a todos, me perdoem, mas eu precisava comentar o que é real, o que é verdade, o que tem provas. Paz de Deus, que Deus abençoe a todos. E aí, irmãos? Qual é a opinião de vocês que estão ouvindo esse áudio da nossa irmã Lavínia e do nosso irmão Geraldo? Uma coisa, serva de Deus, né? Vou começar primeiramente pela revelação que ela mandou. Ela teve uma revelação de uma irmã, né, que ela conhece, e ela perguntou para a irmã que ela estava lendo. Estou lendo Isaías 26, o qual ela teve logo nesta revelação, né, um hino que é o antigo Esta Viagem Eu Farei também, né? O antigo 326, que agora é outro número. Irmãos, e olha só. E aí dizendo em 2026, né? E o nosso irmão Geraldo logo em seguida, relatando esse áudio, relatando também o terceiro templo que diz que vão fazer e não fizeram nem um segundo. E o servo de Deus me lembrou também uma parte em que quando houve, né, aquele atentado em 2001 das duas torres gêmeas, que estava mesmo em Ezequiel, irmãos. Só que ali ele via de uma outra forma. Logicamente naquela época não existiam prédios. Logicamente o avião veio depois, né? Veio depois agora, depois mesmo, anos e anos depois, né? Mas a revelação que ele teve foi uma revelação da época. 2 chifres, que seriam as torres, o orgulho dos Estados Unidos, né? Diz que era a mais alta. E ali então batendo, então, né? Naqueles 2 chifres, né, irmãos? E é uma revelação mesmo, tá em Ezequiel. Eu me lembro que na época saiu isso na mídia, até na televisão mesmo, falando sobre esta profecia, irmãos. Irmãos, o que nós abordamos aqui no canal não é para amedrontar ninguém. O servo de Deus já deu aí todos os áudios. Realmente, isso que o servo de Deus conversou comigo em 2019, antes de fechar as igrejas, durante a pandemia a gente se conversava, irmãos. Infelizmente, teve muitos irmãos, juntamente com esses irmãos que conversavam comigo sobre essas partes. Teve uns que o Senhor recolheu do Covid, né? E infelizmente, né? Para nós, infelizmente para ele que ele está no reino da glória de Deus. Mas esses são os áudios que correu aí na pandemia, irmãos. E por fora, nos bastidores, eu conversava com os irmãos aí e falava, irmão, até o irmão Geraldo falava, irmão Paulo, se conta-se 7 anos. E é a partir de agora, da pandemia, que aí, irmãos, vem
aquela falsa paz, né? Aonde que se é levantado o anticristo. Infelizmente temos que falar isso. Muitos falam, na congregação não se prega isso. Prega-se. Tem certos irmãos aí que Deus usa e prega. É notório que o anticristo vai ser levantado. E as evidências que está acontecendo é notório, está aí na cara, irmão. Não vamos esconder. Né? Tem muitos que se assustam. Né? Falam, não, estou falando, não vai acontecer. Acontecendo agora ou não acontecendo está na Bíblia, irmãos. Um dia vai acontecer. Né? O que vocês acharam sobre este áudio? O anterior foi forte e este completou. Por isso que eu deixei para colocar este depois do da irmã de outro país. Deixei para colocar esse que é o quebra-cabeça, irmão. Vamos nos preparar, viu? Vamos nos preparar. E Deus vai dar mais revelação para o seu povo, viu, irmãos? Vai dar mais revelação. Pode aguardar. Né? Se José tinha sonhos, né? Nós não somos diferentes de José. Deus mostra para quem Ele quer. Isso mesmo, irmão. Então, fica aqui esse áudio. É terrível, viu? É uma coisa meia não, totalmente de se pensar, viu? Deus abençoe, irmã Lavínia. Deus abençoe nosso querido irmão Geraldo. É um vídeo polêmico. É um vídeo preocupante para aqueles que ainda não se reconciliaram com Deus, viu? E a terra também, a população, procure um Deus, procure uma igreja, se apegue a Deus, se apegue a Deus. Fico por aqui, irmãos, saudando todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.